Pronto, gente, ó, já tá cheirinho aqui, super fofinho, tá, ó, ficou uma graça, ficou bem aparente aqui os detalhes do rostinho dele, eu amei o resultado. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pintar com tinta preta aqui o olho, tá? Pode preencher todo o olho e o nariz, ok? Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez lá, por exemplo, o preenchimento nas aulas do vampiro. Nós vamos, eu que costumo fazer as minhas pinturas com uma agulha grande, pelo menos aqui nas bordas, para ter total controle do risco, eu vou fazer dessa forma, tá? Eu vou fazer o contorno com a tinta e depois eu vou preencher a parte de dentro com o pincel. O narizinho dele, mesma coisa. Prontinho, gente, ó. Já fizemos aqui a pintura do olho e do nariz. Inicialmente, esse vai ser o fundo do olho, tá? E a gente vai fazer isso aqui dos dois lados da cabecinha dele, ok? Ó, gente, ele já secou aqui a pintura e ficou dessa maneira. Agora, nós vamos fazer aqui um aprofundamento aqui dos olhos do cavalo e do nariz, tá? Nós vamos dar aqui um formatinho pro rostinho dele. Então, eu tenho aqui uma agulha, que ela é um pouquinho maior do que a agulha convencional, que seja suficiente para atravessar aqui a cabeça do cavalo, tá? Eu tenho uma agulha maior, mas eu vou trabalhar com essa mesmo, que é suficiente e não fica tão ruim aqui na gravação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no olho e sair no outro, mas pelo meio. Eu vou fazer uma marcação com giz aqui, para mostrar para vocês melhor, ó. Eu vou fazer aqui como se fosse aquele círculo, ficou bem mal feito, mas é só para ilustrar. Aquele círculo que a gente faz para fazer o aprofundamento dos olhinhos lá dos nossos bonecos, ó. Tá? Eu fiz uma marcação, acho que não vai aparecer no vídeo. Mas é só um círculo pequenininho aqui no meio desse olho. E aí, eu vou entrar com a agulha aqui no olho de um lado e sair no outro. É só pra gente afundar um pouquinho, a gente não vai puxar muito, tá? Ó, vou entrar e vou fazer ao mesmo tempo nos dois olhos, tá? Eu vou entrando e saindo aqui de um lado pro outro, dentro do preto do olho, pra dar só uma afundadinha aqui nele. Faz um círculo, desenha um círculo aí com o seu giz ou mesmo faz de cabeça, se você não tiver o giz, para você só se orientar aqui pra gente fazer um aprofundamento, porque nós vamos colocar um olhinho aqui nesse cavalo. Tô entrando e saindo de um lado pro outro da cabeça, não precisa puxar muito, tá, gente? É só pra fazer uma marcação aqui nesse olho. Olha só, gente, eu afundei aqui o olhinho dele, tá? Pra gente poder acomodar aqui depois um olhinho de trava cortado. Vou fazer a mesma coisa no nariz, tá? Vou dar uma aprofundadinha aqui no nariz. No nariz eu vou tomar mais cuidado para não puxar muito, porque o nariz ele é mais molinho aqui na frente do que a densidade do enchimento da cabeça aqui nessa parte. Então, eu vou dar pontinhos com a agulha de um lado pro outro para aprofundar esse nariz aqui. Prontinho, gente, ó. Afundei aqui, só fiz uma marcação para dar mais vida aqui para o rostinho do nosso cavalo, tá? Agora, nós vamos colocar as orelhinhas dele. Gente, agora a gente vai colar aqui as orelhinhas do nosso cavalo, tá? Aqui, na parte de baixo, onde a gente fez a abertura para desvirar, eu vou colar, não vou costurar, tá? Essa orelha, como eu optei por fazer ela externa, né, não é embutida,
Pra não complicar tanto a produção, eu resolvi que eu não vou passar costura nela, porque essa costura ficaria aparecendo, tá? Então, eu vou preferir colar. Ó, colei. E agora é o seguinte, essas orelhinhas, vocês vão perceber que elas têm uma curvatura maior aqui de um lado, tá? Então, essas pontinhas aqui que ficam curvadas, elas devem ficar sempre olhando uma para outra. E também na hora de colar isso na cabeça do cavalo, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu dedo aqui no meio, eu vou dobrar uma pontinha para cá, já vou colar. E vou dobrar a outra pontinha pra cá, tá? Minha orelha vai ficar desse jeito assim. Quanto mais fechada você quiser a orelha do seu cavalo, mais você aumenta essa dobrinha aqui que ela vai fechando. A minha, eu quero ela sem ficar muito fechadinha. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra. E é interessante que elas fiquem mais parecidas possível aqui na dobra. Vou deixar secar bem direitinho. Pronto, gente, com as minhas orelhinhas secas, agora eu vou colocá-las aqui na cabeça do nosso cavalinho, ó. Aqui na parte de cima da cabeça dele, deixa eu tirar esse zoom um pouco. Aqui na parte de cima da cabeça dele, a gente tem aqui essa curvinha. No molde vocês vão ver direitinho que tem uma curvinha aqui na parte de cima. A orelha do meu cavalo, eu optei em colocar assim, ó. Essa costura que ele tem aqui, onde a gente fez a costura dessa faixa central, eu vou colocar ele aqui beirando essa costura, dando aqui, ó, o meu dedo é fininho, mas dá um dedinho aqui do olho e menos de um dedo aqui da costura, tá? Você precisa colar essas orelhas no cavalo também com ele de frente para você entender se tá colando no lugar certo e também para você ver se elas estão ficando no mesmo lugar, né? Para não ficar uma orelha para frente e uma orelha para trás. Vou colocar aqui um alfinetinho para segurar enquanto ela seca. Ó, ficou nessa posição a orelhinha aqui do nosso cavalo. Agora eu vou colocar a orelha do outro lado. Vai ficar assim, tá? Bom, as pontinhas ficam viradas pro lado do focinho. Ó, ele fica, tipo, apontando aqui pra frente. Vou tirar aqui os meus alfinetes, acho que já tá bom, já sei. Pronto, assim que vai ficar a nossa orelhinha do cavalo. A gente já vai colar o olhinho, vocês viram que eu já colei do lado de cá o olho, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar aqui nesse cavalo um olho de trava de 13 milímetros, eu tô usando marrom, porque é o que eu já tenho. O olho do cavalo geralmente é um olho todo preto, mas como eu fiz aqui o fundo preto, eu vou utilizar esse olho castanho, porque eu gostei do resultado, ficou um brilho aqui no olho dele. Ó, coloquei aqui um pouco de cola de silicone. E vou colocar aqui o meu olho. E vou deixar secar. Se na hora que você for colocar o olho, vocês perceberem... Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês, ó. Se vocês perceberem que a parte preta, ela tá ficando pra baixo do olho, ou seja, que o olho tá maior do que o desenho preto, depois vocês pegam a agulhinha de vocês e arrumam, tá? Porque essa parte marrom, o olho de trava, ele não pode ficar maior do que a pintura preta que a gente fez. Às vezes, na hora da gente fazer da gente aprofundar, a pessoa puxa demais, e aí diminui o diâmetro aqui da pintura do olho. Então, é só você vir
e retocar com cuidado aqui, porque vocês viram que eu coloquei o olho castanho dentro da pintura preta e ele acabou ficando todo preto, e o castanho vira um brilho no olho dele, ó, fica bem legal, tá?